O meu nome é Júlia e eu preciso conversar com vocês sobre O Mistério da Casa Incendiada, do Rafael Westenfelder. Esse é um livro que eu amei, mas que ele também acabou comigo. Essa daqui fui eu, logo que eu terminei de ler esse livro, mandando pra minha irmã que eu estava simplesmente aos prantos, mas esse livro é muito bom. E como qualquer outro livro que eu acho muito bom, eu sempre gosto de fazer um vídeo falando sobre ele, tanto pra divulgar, mas também pra ter com quem conversar, sabe? A história desse livro é a seguinte: tem dois amigos que eles têm um canal no YouTube, sim, muito meta. Eles têm esse canal no YouTube sobre casas amaldiçoadas. Só que a coisa não tá muito boa pra eles, eles estão perdendo visualizações, tem outros canais que estão ganhando popularidade, eles estão prestes a perder o maior patrocinador do canal também, então eles estão ali meio desesperados no negócio e eles decidem ir pra uma casa potencialmente amaldiçoada em que 3 pessoas morreram incendiadas. E essa morte aconteceu 10 anos atrás, mas até hoje ainda nunca foi solucionada, tem algo estranho acontecendo ali, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O pai dessa família, ele tava se candidatando pra ser prefeito da cidade de São Paulo, então pode ser que tenha um crime com relação política ali, ninguém sabe até agora, mas esses dois decidiram que, não tem mais nada pra fazer, né? A gente tá aqui já se ferrando, então por que não se ferrar mais um pouco e passar uma semana lá fuxicando a casa e dormir lá dentro, colocar câmera por tudo, filmar pra ver se parece um fantasma, alguma coisa assim. Uma outra coisa que eu acho importantíssima falar sobre esse livro é que o autor dele é brasileiro. O livro se passa em São Paulo, né? Então seria um pouco estranho se fosse um gringo. Mas o autor é brasileiro, o nome das pessoas são brasileiros. Ai, meu Deus, que maravilha, sabe? A família que morava nessa casa em que eles estão indo é a família dos Gonçalves. E esse é um dos motivos que eu amo o livro nacional, porque o nome das pessoas não é Charles e Ashley e Sr. White. Não, é Sabrina, é Jéssica, sabe? É um nome normal de gente que eu conheço na minha vida. Eu acho isso incrível, é uma coisa tão boba, né? Mas eu já acho maravilhoso. Não só os nomes dos personagens são brasileiros, mas tem muita referência de cultura pop brasileira e de coisa que só a gente vai entender. Já logo no começo, já menciona Gretchen, ET Bilu, menciona metrô de São Paulo, porque eu já fui pra São Paulo, eu já usei o metrô de São Paulo, eu sei como é que é aquilo. Então quando eles estão falando sobre como que é, eu consigo imaginar muito bem como é estar naquele lugar. Isso é muito legal. E não só por conta de ter essas referências aleatórias, assim, de coisas do Brasil, mas também porque o estilo de escrita do Rafael não parece que eu tô lendo um livro, parece que eu tô sentada com um amigo me contando a história. Eu não sei exatamente explicar o que tem nesse livro, mas ele não tem aquela formalidade tradicional de livro. Realmente parece que é um amigo teu contando pra ti uma história que aconteceu com ele. Tem uma parte mesmo que eu tava me matando de tanto rir, porque o protagonista, que é o Gael, ele fala assim, eu sei muito bem o que tava acontecendo, porque eu li no Wikipedia e eu me mijei de rir com essa cena, que é uma cena muito besta. Tipo, ele começa a sair numa tangente completamente aleatória, que assim, eu ia esperar um negócio desse, nunca ia esperar um protagonista falar uma justificativa de alguma coisa usando o Wikipedia. Ninguém falaria assim num livro mais formal, sabe? Assim é que as pessoas falam no dia a dia. Outra coisa que eu amei nesse livro é que, como esses dois amigos têm um canal de casas mal assombradas, tem uma pegada de terror nesse livro, de suspense, de mistério, e eu amo livros de terror, ou filmes de terror, histórias de terror. E na minha opinião, o terror desse livro também foi muito bem construído, porque apesar de eu gostar muito de histórias de terror, eu também sou muito chata com esse tipo de coisa, porque é muito fácil tu fazer uma história de terror só colocando cenas assustadoras e coisas chocantes e tal. E nesse livro não é assim. O suspense ou o medinho que fica nesse livro é mais por coisas que mal aconteceram. Aquela sensação de que tu viu um vulto passando aqui no canto do teu olho, mas tu não tem certeza se tu viu alguma coisa ou não, e passou e não apareceu um monstro gritando na tua cara, e aquilo fica consumindo a tua mente, tu fica pensando, mas não é possível, mas tem alguma coisa. É esse terror que é o que eu mais gosto nas histórias de terror, e é o que tem nesse livro também. E claro, o último motivo de eu ter amado esse livro, de eu achar que tu tem que ler ele também, por favor, é porque ele acabou comigo. E o melhor é que eu não tava esperando. Eu realmente comecei a ler esse livro pensando, uma história de terror, né? Gosto de história de terror, ok. Ganhei de bônus humor maravilhoso, referências brasileiras de coisas muito divertidas. E ainda por cima, esse livro me fez chorar. Na verdade, esse livro não é que ele me fez chorar, ele me fez ter que parar de ler porque eu não tava enxergando de lágrimas correndo. Porque o resto do livro não tem essa pegada tão deprimente. Claro, tem essas pessoas
pessoas, né, que morreram incendiadas nessa casa. Claro que isso é triste. Mas é no final do livro que o autor pega essas pequenas tramas tristes e te conta exatamente como que ele vai enfiar uma faca no teu coração. Até porque, fazendo uma comparação com outra história de terror, de outra casa amaldiçoada que eu amo, que é a série A Maldição da Mansão Hill, naquela série lá, é também uma série de terror, com fantasmas e tal, só que tem um tema mais profundo nela. Se tu quiser assistir aquela série com um olhar diferente, tu consegue pegar mensagens sobre família, sobre traumas, sobre abuso de drogas e tal. E nesse livro é a mesma coisa, sabe? A história principal é sobre esses dois amigos que estão nessa casa, né, coisa e tal. Só que tem um fundinho por trás, e esse fundinho nossa, é perfeito, e eu amei o jeito que esse autor fez isso. Mas eu tenho um porém. Quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha lido a sinopse que tem atrás da capa. E, na minha opinião, se tu ler essa sinopse que tem atrás do livro, tu vai ter spoiler. Por que eu digo isso? Porque essa coisa que tem ali atrás na capa, na sinopse do livro, ela só vai acontecer lá por 80, 90% do livro. Mais ou menos como se tu começasse a ler Harry Potter sem saber que aquele é um livro sobre bruxos e que só lá no finalzinho, nas últimas 50 páginas, tu descobre que bruxos existem. Porque daí tem todo um mistério que vai acontecendo ali no livro, e como eu já sabia desse detalhe, eu já imaginava o que ia ser a reviravolta lá do final do livro. Imaginando, né, que fosse Harry Potter e que bruxos tu só descobre que é um livro de bruxos lá no final, mas que ao longo do livro vão tendo umas coisas estranhas, umas pessoas se transformando em animais, umas coisas meio assim, e tu não sabe o que é, tu não sabe se o Harry tá ficando maluco. Mas se tu já sabe que é um livro sobre bruxos, tu já vai imaginar e assumir que essas coisas que estão acontecendo tem a ver com bruxaria. Porque uma das coisas que é usada ali na sinopse do livro pra, tipo, te chamar a atenção e te contar sobre o que é a história, é uma coisa que só é revelada lá no finalzinho. E enquanto eu tava lendo, eu tava meio irritada com isso, porque eu fiquei pensando, poxa, gostaria de ter descoberto isso só lá no final, né? Porque eu gosto muito quando os autores me fazem de trouxa, me enganam, e daí só lá no final eu fico tipo, eu tinha acreditado em ti. Só que quando eu cheguei no final e tive o meu dilúvio de lágrimas, eu concordo agora com ter esse pequeno spoiler ali atrás no livro, porque esse é o tipo de coisa que pode ser um gatilho pra muita gente. Porque realmente, ao longo de todo o restante do livro, não tem nada sobre isso. Então, a hora que chega lá no final e isso bate na tua cara, eu sei que pra pessoas que tenham gatilhos com esse tipo de coisa, não vai ser tranquilo ler essas cenas ali do final. Então eu acabo ficando um pouco dividida sobre se eu acho bom que tenha aquela informação lá atrás ou não, porque eu sei que pra algumas pessoas é importante saber. Inclusive, se tu já leu esse livro e tu tinha lido a sinopse atrás dele, me conta o que tu achou desse pequeno spoiler que tem ali. Mas, sinceramente, mesmo sabendo dessa coisa que acontece só lá no final do livro, eu ainda achei esse livro incrível, maravilhoso, não me importei disso, porque é o tipo de informação que, se eu tivesse lido o livro sem saber disso, eu ainda iria querer reler o livro já sabendo tudo isso, porque muda muitas cenas. Tem várias cenas que, depois de tu ter essa perspectiva diferente, tu vai enxergar elas diferente. Ah, e outro detalhe importante a respeito de spoilers desse livro é que eu li esse livro no Kindle. Mas se tu for ler esse livro na versão física, eu acho importante que tu saiba que tem várias partes do livro em que vão ter comentários, como se fossem comentários no canal do YouTube desses dois amigos, vão ter trocas de mensagens e tal. Então, se tu folhear o livro, tu vai ver várias páginas assim que são diferentes. E lá no final, a parte que me botou em depressão, ela é num estilo desse. Então eu recomendo muito que, se tu for o tipo de pessoa que gosta de ficar folheando livro, tipo, uma página diferente, o que tem aqui? Não faz isso. Tu vai se dar um próprio spoiler. Inclusive, eu gostei muito dessa parte dos dois amigos terem esse canal de Casas Mal Assombradas, porque uma coisa que eu acho muito chata em histórias de mistério ou de terror é por que as pessoas fazem isso com elas mesmas. Tu tem a crença de que essa casa é mal assombrada, que tem fantasmas, que tem alguma coisa ali. Por que tu vai passar uma noite lá? E daí, nesse caso, faz sentido. Por quê? Pelas visualizações, entendeu? Pelo meme, pelo like. Então, faz sentido. Essa é uma das grandes birras que eu tenho com histórias de terror, porque geralmente as pessoas poderiam resolver o problema delas de uma forma muito simples. Tem um fantasma na tua casa? Minha filha, saia dessa casa. Vai para outro lugar, dorme na calçada. Melhor do que ficar nessa casa com um fantasma de amigo, colega de quarto, né? Por isso que eu digo, esse livro
todos os pontos que o Rafael pegou pra colocar nessa história, ele fez de um jeito muito bem feito. Principalmente porque, na minha opinião, terror e comédia são dois gêneros que são bem complicados de escrever, porque é uma linha muito tênue ali que tu tem que caminhar pra não ficar escrachado, pra não ficar besta, sem graça, entendeu? E ele é perfeito nisso. Sinceramente, essa coisa ali desse spoiler da sinopse do livro é a única reclamação que eu tenho pra esse livro. Porque de resto, ele é maravilhoso. Inclusive, eu já quero ler os outros livros do Rafael Westenfelder. Mas me conta aqui embaixo se tu já leu esse livro, o que tu achou dele. Se o final também te pegou assim num lado um pouco pessoal, porque tem umas 3 coisas que acontecem no final que são dolorosas pra mim. E 2 delas me pegaram num lado pessoal, de traumas meus. Que gostoso. E se tu quiser também ficar traumatizado, recomendo muito esse livro. Vou colocar, inclusive, o link pra compra dele aqui na descrição. Mas muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de curtir ele. E se tu gosta também de conversar sobre livros, leitores, literatura, eu te convido pra se inscrever aqui no canal. Senão eu vou ter que me enfiar numa casa amaldiçoada só pra conseguir visualização. Mentira, tá? Eu nunca faria isso. Eu amo história de terror, mas eu também não me meto com coisa que eu não entendo. Pra quê? Deixa o fantasma lá vivendo na dele, não tá incomodando ninguém e eu não vou incomodar ele. Mas então era isso por hoje. Boas leituras e eu te vejo no próximo vídeo.